Olá, saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Queridos, o vídeo de hoje é um vídeo maravilhoso, um vídeo especial, é um vídeo que vai edificar a sua vida espiritual e também um vídeo que vai te fazer refletir um pouco a respeito da sua vida, do seu dia a dia. Queridos, o tema do nosso vídeo, nada mais, nada menos, iremos falar a respeito do poder da influência. E no vídeo de hoje eu trago um convidado que é o nosso irmão Edilton Pinto. Ele que está aqui conosco no canal. Vamos falar um pouco a respeito do poder da influência e juntos vamos aqui debatendo, juntos vamos conversando a respeito do poder da influência. Olhando que os dias atuais a camada jovem ela é influenciada de várias maneiras, de vários modos para fazer o bem e tanto o mal. Então a influência ela tem um poder extremamente importante para a nossa vida. Estamos a falar no sentido positivo. E também a influência, ela também tem uma parte negativa na nossa vida. Então, sem mais rolar o vídeo, eu quero pedir para você já se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. Mas antes também quero pedir para você se inscrever no canal do nosso irmão aqui, Edilton Pinto, e também o canal O Jovem Africano. Os links estarão disponibilizados aqui nesse canal, ou seja, nesse vídeo, na descrição. Então, irmão Edilton, vou pedir que se apresente ao público e, acima de tudo, traga-nos um palpite a respeito do poder da influência da parte negativa. Olá, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal do Rashid em busca da verdade. E para quem não me conhece, como ele já disse, eu sou Edilton Pinto, do canal O Jovem Africano e também do canal Edilton Pinto. Vamos falar aqui como tema o poder da influência. Falando do poder da influência, podemos definir como influência a capacidade de influenciar uma outra pessoa a viver a mesma vida que nós temos ou a fazer, a ter a mesma atitude que nós temos. Então, continuando, ele perguntou acerca de como podemos, qual é o perigo da negatividade falando de influência, ou seja, qual é o perigo da influência na parte negativa. Exato. Meu amigo Rashid, temos vários perigos, na verdade, o poder da influência. Muitas pessoas, às vezes, elas aceitam estar num fluxo de pessoas porque estar num certo grupo de pessoas. Sendo assim, elas acabam fazendo aquele certo tipo de atitude apenas para serem aceitos. É por essa razão que muitas pessoas acabam entrando em certos grupos porque querem ser aceitos por aqueles grupos. E aqueles grupos colocam propostas. Faça aquilo, faça isso, para que nós possamos te aceitar. Então as pessoas acabam aceitando, por exemplo, querem entrar num grupo de pessoas que bebem, pessoas que fumam. Elas entram, começam a beber, começam a fumar, começam a se injetar drogas e por aí vai. E o futuro vai cobrar essas pessoas. Vai trazer certos níveis perigosos, vai trazer problemas perigosos de saúde, problemas respiratórios, claro, da saúde e várias outras coisas negativas. Então, é por essa razão que é muito, mas muito importante prestarmos atenção naquilo que nós vamos escolher. Ok. Nós estamos a perceber aqui com o nosso irmão Edilton que a influência ela também pode trazer consequências graves na nossa vida. E olhando para, estamos a falar no sentido gospel, ou seja, no sentido cristão, irmão Edilton, os cristãos hoje, eles podem ser influenciados ou não? Nós estamos a falar a respeito no contexto geral, a juventude, tanto como a outra camada adulta, né? Na fase adulta. Nós estamos a notar que a influência ela tem um poder. Se a influência tem poder, nós notamos que todos nós somos influenciados de alguma coisa. Ou seja, todo ser humano ele é influenciado de alguma coisa, ou seja, ele é influenciado para fazer algum ato. Agora, os cristãos hoje, se nós formos para a Bíblia, nós vamos perceber que várias pessoas foram influenciadas a fazer o mal. Sim. Estamos a falar, por exemplo, de Jezabel. Foi uma mulher que influenciava o povo de Israel a se prostituir e, acima de tudo, a cometer adultério, ou seja, a cometer idolatria. Né? A cometer idolatria, adorando estátuas, adorando outros deuses, para além do Deus vivo. Agora, hoje em dia, os cristãos de hoje, os cristãos modernos, assim como dizem, eles também podem ser influenciados ou não?
podem ser influenciadas, e acredito eu que os cristãos são as pessoas mais influenciadas. Por quê? Eu acredito que hoje em dia temos muitas mídias, temos filmes, temos novelas, temos músicas. Quantos são os cristãos que querem usar como aquele cantor? Quantos são os cristãos que querem se vestir como aquela atriz que faz aquela novela, que faz aquele filme? E assim sai da espiritualidade e começa a ter uma vida na carne, começa a ser um cristão moderno, assim como é. Mas nós precisamos ter muita atenção e sermos cristãos de acordo com a Bíblia. E também temos uma parte muito importante que nós não devemos deixar de falar. Por exemplo, quando disseste aqui a respeito das roupas, eu quero sublinhar essa parte. Eu quero pedir para você também sublinhar essa parte. Roupas, irmãos, hoje em dia existem várias mulheres que fazem com que os homens caiam no pecado pela forma de vestir. Isso por quê? Porque elas são influenciadas a vestir dessa maneira porque viram alguém. Ou seja, elas imitam uma outra pessoa. Ou porque viram nas novelas, viram no filmes, como diz. Então, as pessoas de hoje, elas são influenciadas de várias formas. Por exemplo, os homens também, elas são influenciadas a vestirem, ou seja, a ter um comportamento negativo porque viram aquilo em algum lugar. Então, nós como cristãos devemos tomar muito cuidado. A Bíblia diz que nós devemos nos apresentar como seres humanos, ou seja, como homens que não têm nenhuma acusação perante a Deus e também perante os homens. Então nós notamos que os cristãos também são influenciados por alguma coisa. Agora, como que nós podemos vencer as más influências? Olhando que as nossas amizades também elas podem nos influenciar a fazer o bem ou o mal, e também olhando que a sociedade ela também pode nos influenciar a fazer o bem ou o mal. Irmão Edilton, como que nós podemos vencer as influências? O primeiro ponto que eu vou sublinhar aqui é primeiro olhar para a Bíblia todos os dias da sua vida. É a primeira coisa. Ou seja, na Bíblia aqui temos influenciadores negativos e temos influenciadores positivos. Temos a Jezabel, como disseste, houve Corá, e temos o caso de Moisés, quando ele subiu ao monte e o povo ficou com o seu irmão Arão. E o povo começou a colocar pressão sobre o Arão, e Arão acabou caindo e fez aquilo exatamente que o povo queria que fizesse. Olhando para a questão de Arão, nós estamos a encontrar aí a influência social. Exatamente. Nós estamos a encontrar que Arão está sendo pressionado pelo povo. Então, esse é um tipo de influência social, né? Eu só queria sublinhar essa parte. Nós encontramos aí a influência social. Talvez o telespectador possa perguntar ali o que é influência social, influência religiosa. Então, nós encontramos Arão sendo pressionado pelo povo. Esse é um tipo de influência social, né? Sim, então, sim. eu só queria sublinhar essa parte. Então, ele acabou caindo em idolatria, fez exatamente aquilo que o povo queria e acabaram pecando contra Deus, assim ferindo os princípios do Senhor Deus. E continuando aqui, temos Jesus Cristo. Temos influências negativas e positivas aqui na palavra de Deus. Então, para que nós possamos ter a solução da influência negativa para a positiva, ou seja, se nós queremos não mais ser influenciados com o negativo, nós precisamos se focar na Bíblia e todos os dias olharmos para a Bíblia. Ou seja, eu acredito que o melhor influência positiva na Bíblia foi Jesus Cristo. Porque tudo quanto ele falava, ele fazia. Ele falou sobre o amor ao próximo, ele nos amou, ele amou os seus discípulos, ele cuidou dos seus discípulos. Ele falou de tantas outras coisas que ele fez. Ele não falou de nada que não fez. Tudo que ele falou, ele fez. Ele provou que é possível fazer. Eu talvez tentar sublinhar aqui e sustentar a ideia. O livro de Êxodos 23, a Bíblia nos diz o seguinte: não siga a maioria para fazer o mal, nem se deixe levar pela maioria para perverter a justiça. No verso que nós acabamos de ler, nós encontramos que a maior parte das más influências vem da maioria. Ela vem quando nós tomamos uma decisão de querer seguir, ou seja, imitar o que as outras pessoas fazem. Tanto como nós que somos cristãos, devemos ter cautela e devemos ter um exemplo
né? Devemos ter um padrão a quem nós devemos seguir. Nós já temos o nosso foco, o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Então, nós como cristãos devemos nos deixar se influenciar por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele nos influencia a fazer o bem. Agora, quando nós deixamos com que a maioria possa nos influenciar, nós teremos certas consequências. Tanto como também a Bíblia nos alerta, a Bíblia diz que o coração do homem, né, aos olhos do homem, parece, ou seja, os caminhos dos homens parecem ser caminhos bons, mas tanto que no fim são caminhos maus. Então nós notamos que a Bíblia ela nos mostra esse tipo de influência. Então Cristo é o nosso foco, Cristo é o guia e nós devemos sempre olhar a Cristo como o nosso padrão e também nós devemos seguir os seus passos. Tanto como a Bíblia no livro de João diz que Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós encontramos ali o caminho em que nós devemos seguir, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que não se deixe enganar e não siga a maioria. Então somos chamados aqui a não seguir a maioria, como o nosso irmão Edilton estava aqui a acabar de falar, que para nós podermos vencer as más influências, primeiro ponto, não devemos seguir a maioria, devemos sempre orar e ler a Bíblia constantemente, também devemos deixar com que a voz de Deus possa falar em nossos corações. Irmão Edilton, para aqui podermos, só para termos uma ideia, eu gostaria de perguntar o seguinte, como que nós, como cristãos, né, como que nós podemos identificar uma influência na nossa vida? Tem uma coisa no Salmos 1 que a Bíblia vai falando, no primeiro versículo mesmo, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Você precisa prestar atenção naquilo que está a se falar no local em que você está. Quais são os conteúdos? Constroem? Destroem? Qual é o caminho que vai te levar ao seguir aquele tipo de pensamento que aquelas pessoas estão falando? Então, a Bíblia vai falando aqui que bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que não segue esses conselhos. Então, nós podemos identificar de várias formas. Ouvindo, pensando, nós devemos ser pessoas que sabem discernir. Mas para que nós possamos discernir, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, porque você não vai saber se isso é errado ou certo se você não lê a palavra de Deus. Então, é nessa ideia que quando você falou, diz que nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia constantemente e assim nós podemos identificar uma má influência na nossa vida. Ok, muito obrigado. E só para fazer aqui uma ligação do verso de Salmos, capítulo 1, do verso 1, a Bíblia também nos diz no livro de Coríntios, é óbvio que foi o apóstolo Paulo nos dando aqui o conselho, ele diz o seguinte: não se deixe enganar as más companhias, destrói os bons costumes. Nós estamos a perceber, e para nós podermos identificar as más influências, primeiro nós temos que identificar quais são as nossas companhias, ou seja, nós temos que identificar quais são as nossas amizades. Se as nossas amizades forem bons, então nós estamos sendo influenciados para o bem. Se as nossas amizades são más, nós estamos sendo influenciados para o mal. Então é necessário que nós possamos ter o domínio próprio, é necessário que nós possamos ter uma análise profunda das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, em lugar onde que nós frequentamos e acima de tudo. E também para a camada jovem, a juventude ela é mais influenciada quando estão sozinhos, ou seja, quando estão nas faculdades, escolas. Então você, meu querido irmão, que está vendo esse vídeo, tome cuidado quando fores a uma faculdade, escola ou qualquer outro lugar, ou seja, quando você se meter em outros tipos de ambiente. Tome muito cuidado e tenha o domínio próprio de analisar e perceber que o lugar em que estás é o lugar adequado para você ou não. A Bíblia diz que não devem colocar Deus à prova. Ou seja, quando você estiver a um lugar não adequado, um lugar não adequado, ou seja, um lugar que vai comprometer a sua fé, então praticamente é uma tentação, né? Então você precisa analisar isso e, se for possível, sair do lugar imediatamente. Então a Bíblia diz que não se deixe enganar pelas más companhias. Devemos examinar as nossas companhias e também devemos examinar o comportamento dos nossos amigos, condutas que eles têm e, acima de tudo, quais são as atitudes que eles têm. Então,
Eu quero aqui agradecer o irmão Edilton pelo tempo e também pelo estudo que ele nos trouxe aqui. E quero também agradecer a você que assistiu o vídeo até a esses últimos minutos do vídeo. Eu quero pedir para você já que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, comente, compartilhe e não se esqueça de deixar aquele seu like maravilhoso, porque vai ajudar o canal a crescer. E se você gostou também do nosso bate-papo aqui com o irmão Edilton, deixe lá nos comentários se nós possamos fazer mais outros conteúdos juntos ou não, é só deixar lá nos comentários. E também quero pedir para você se inscrever no canal dele, que é Edilton Pinto e o Jovem Africano. Mas antes vou deixar os links na descrição desse vídeo aqui. Então vou devolver a palavra para ele poder falar um pouco, detalhar um pouco a respeito dos seus canais. Então, meu amigo, eu acho que você já pegou no espírito da conversa. E antes de terminar, tenho uma pergunta para ti. Qual o tipo de influência você tem sido na sua vida? Será que é aquele negativo que tem feito muitos caírem? Ou o positivo que tem construído vidas? Então, preste muita atenção porque é um detalhe muito importante. E isso lhe será cobrado se assim você proceder, para o negativo lhe será cobrado no futuro. Então, pegue nessa ideia da conversa e já vai colocando em prática, porque sábio não é aquele só que sabe, mas é aquele que sabe e coloca em prática. E mais uma vez, eu sou Edilton Pinto e agradeço ao irmão Rashid por me ter convidado aqui ao canal dele. E muito obrigado por já se inscrever, porque eu sei que você vai se inscrever no meu canal. Muito obrigado e fique bem. Um forte abraço, que Deus te abençoe, que nós ficamos por aqui e temos um encontro marcado no próximo vídeo. Então, fique por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe e tchau.